Olá, esse vídeo nós iremos falar, neste vídeo, nós iremos falar sobre 10 livros que eu acho que combinam muito para se ler no inverno. Como você sabe, a gente está entrando no inverno, que é a penúltima. A gente vai ter agora o inverno, aí primavera, depois verão, é isso, não me lembro. Enfim, que é uma das minhas estações do ano. Assim que eu gosto menos. Porém, com esses livros podem ajudar a dar uma romantizada na vibe do inverno. Graças a Deus, hoje. Ai, meu cabelo tá uma água de salsicha, eu sei. Enfim, hoje tá um dia bem ensolarado, porém tá frio. Como vocês podem ver aqui pelos meus trajes. Mas tá ensolarado, por isso que nós estamos tendo essa luz natural bem. Enfim, o primeiro livro são 10 livros e que eu considero que combinam muito com a vibe do inverno, seja pela sinopse, ou pela ambientação, ou por ambos. É mais pela ambientação e ambos do que apenas pelo que passa no livro. Enfim, o primeiro livro é O Iluminado, do Stephen King, gente. Que livro mais eu poderia colocar em primeiro lugar dessa lista, além de O Iluminado, porque assim, sério, esse livro se passa totalmente no inverno. Eles vão para um hotel que fica completamente fechado no inverno. Eles têm comida, casa, tudo à vontade. E o mais engraçado, sabe o que é? É que quando eu fui lendo esse livro, eu fui me ambientando, obviamente, no inverno, porque no frio, na neve, porque a gente não tem neve, mas tem frio, e aí a gente finge que vamos estar na neve, né? Enfim. E aí, eu fiquei lembrando de quando eu era criança, que o meu sonho era ficar dentro do shopping ou dentro de um hotel com tudo de comida, que aí eu poderia ficar lá só descansando e comendo tudo que eu quisesse. Tipo, pra mim, sabe? Muito legal. Me recordando muito de quando eu era criança. Enfim, o segundo livro é Belladonna. É muito pela vibe do livro e pela vibe isso. Não tanto pela sinopse, porque esse livro conta a história de uma menina que ela nunca morre. E ela come os frutinhos de Belladonna e ela, sempre que ela come, ela tem um encontro com a morte. Tipo, ela fica lá no limbo da morte e a vida. E aí ela tem um encontro com a morte. E ela quer ver o rosto da morte. E ela tem sentimentos confusos com relação à morte, porque ela gosta da morte, só que ao mesmo tempo fica tipo, ai, você é a morte, eu não posso gostar de você. Enfim, mas tem uma vibe meio sombria. Ela vai pra um castelo onde todo mundo morreu e ela vê fantasma e tem a morte. Eu acho que tem uma vibe assim mais invernal, mais frio, sabe? Bem sombrio mesmo. O próximo é Flores Partidas. Eu li faz muito tempo esse livro. Não sei se vou me recordar muito da sinopse, mas, gente do céu, a vibe desse livro é inverno totalmente. Mas lembrei da sinopse. É um cara que ele é muito legal e tudo. E aí ele morre. Ele é muito legal, a vida dele é muito boa, a esposa dele é muito boa e ele não tem inimigos. Só que ele morre. E a esposa dele, com a morte dele, começa a descobrir umas coisas. E ela tá muito afastada da família. A irmã mais velha dela morreu. Mais velha, mais nova, acho que meio nova. Dela morreu. E ela tem a irmã gêmea dela, que é muito diferente dela, por sinal. E ela não tem muito mais contato nem com as irmãs, com a irmã, porque a outra desapareceu e aparentemente foi morta. E a gente vai descobrindo o que esse marido dela tem a ver com a vida dela e por que ele foi morto. Gente, é muito doido. Eu acho assim que o plot
não é tão surpreendente assim, eu adivinhei o plot. Porém, eu não adivinhei com a imensidão que a história retrata o plot. O livro é muito bom, é muito viciante. Assim, até o final você não consegue parar de ler. Só que tem umas cenas assim bem pesadas. Então, alerta de gatilho. Pra sequestro, estupro, tráfico de pessoas e... Enfim, o livro é bem pesado, só que é muito interessante pra gente descobrir como funciona a indústria e como funciona a mente de gente perturbada. O próximo livro é Até Você Ser Minha, gente. Esse livro é muito inverno também, pela vibe, porque, sabe, a vibe é muito sombria e confusa e, sabe, quando você tá no inverno fica com vontade de ficar só quietinho, sabe? E combina muito com a vibe de, tipo, ficar o dia todo nas cobertas, lendo, tentando descobrir o que vai acontecer. Pra mim, thriller e suspense é muito a cara do inverno, assim. Combina muito ler thriller e suspense no inverno. Nossa, gente, meu cabelo tá horrível hoje, como que pode? Enfim, tá muito feio. E a gente vai, uma mulher vai trabalhar numa casa de uma mulher que tá grávida. E essa empregada é meio esquisita. E acontecem umas coisas muito esquisitas nessa casa. E tecnicamente tem uma pessoa do mal que mata mulheres grávidas. E é muito doido. Porque você não vai suspeitar da pessoa. E segundo, a gente se engana de quem que é a pessoa má. Esse livro me surpreendeu muito. Eu lembro que foi um dos primeiros suspense que eu li. Mas se eu lesse hoje, mesmo depois de ter lido outros thrillers de suspenses, esse livro ainda me surpreenderia. Surpreenderia muito. Ele faz um jogo mental muito legal. Parabéns pra autora, viu? O quinto livro é Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Pra mim, eu vou explicar. A vibe é de coração quentinho, não uma vibe sombria igual aos outros livros. Porém, é aquele dia de inverno que você tá muito feliz, que você tá em casa, debaixo das cobertas, vai tomar um chocolate quente no final da tarde e passar a noite lendo, sabe? Esse é um livro perfeito pra isso. Pra você passar a noite lendo. E se passa em Londres, ou seja, Londres é muito inverno, é bem nublado, então combina muito com a vibe desse livro. O sexto é A Sombra do Vento. E por que combina muito com o inverno? Porque é a vibe, gente. Eu não me lembro se passa na Espanha, isso, acho que é em Madrid, durante a Segunda ou a Primeira Guerra. Inclusive passou uma vilarinha, enfim. Eu não me lembro. Porém, é a história de um menino que ele conhece uma livraria meio secreta que o pai dele mostra pra ele. E aí ele pega um livro. Ele fica obcecado pelo livro, pela história e pelo autor. Só que ninguém sabe quem ele é. E aí a gente vai vendo a vida do garoto acontecer e a gente vai conhecendo também um pouco da história do autor. O final é surpreendente, é muito legal. Se eu não me engano, ele encontra os diários. Não, ele vai atrás das pessoas e aí as pessoas vão contando a história dele. Inclusive, eu não me lembro como é o nome do autor, gostaria de lembrar, depois eu vou pesquisar. Esse livro é um dos meus livros preferidos da vida. Um dos livros, assim, que mais me tocou. Eu me senti totalmente dentro da história. E combina muito. A vibe de Madrid é assim, meio sombria, meio com névoa, nublado. Combina muito com o inverno. E esse livro, gente, não é um livro pra ler se ler um dia, mas enquanto você não terminar, você não vai querer parar de ler, porque esse livro é simplesmente mágico. O sétimo livro é O Pequeno Príncipe, porque eu coloquei todo mundo conhece a história do menino que para num planeta
E no planeta dele, ele é o príncipe. E aí ele conhece uma raposa, ele vai conversar com a raposa. É muito legal, faz muitos anos que eu li, inclusive preciso reler. Eu acho que eu tenho aqui. Eu não lembro onde tá. Mas eu acho que eu tenho. Tenho sim, com certeza. Depois eu vou procurar, porque eu tenho certeza que eu tenho esse livro. Ó, até me lembro a capa dele. Enfim. E é muito, muito quentinho, muito pra ler assim no final da noite, de um dia bem frio, bem nublado. Esse livro vai iluminar a sua vida. Sério, esse livro é emocionante, é muito, muito, muito tocante, muito emocionante, muito maravilhoso. Preciso muito ler. Agora estou doida pra saber onde tá. Depois desse vídeo eu vou procurar e eu mostro pra vocês onde é que está. Enfim, o próximo livro é de Jane Eyre, gente. Esse é o livro A Supremacia dos Livros. Assim, esse é o meu livro preferido da vida. E ele e o Iluminado brigam pelo primeiro lugar de livro, que combina mais com o inverno, porque, gente, esse livro se passa num lugar frio e a imagem, sim, visual, a vibe é toda escura, é toda de neve, num castelo, sabe, bem dark, assim, muito legal. E ao mesmo tempo é uma grande fofoca o livro. A Jane é uma mulher muito forte e temos uma história de amor, intrigas. Esse livro é perfeito. Assim, se você gosta de livros engraçados, inteligentes, perspicazes, Jane Eyre é o puro suco de tudo isso. Ele é o auge da literatura. Pra mim, assim, é perfeito. O próximo livro é O Alienista, do Machado de Assis. Gente, esse livro é muito aleatório. E eu acho engraçado, porque ele reflete muito a nossa realidade mesmo. Que basicamente é um cara que ele começa a estudar o cérebro humano e tudo mais. E aí ele começa a apontar as pessoas que estão sendo loucas na cidade. E aí ele abre um hospital psiquiátrico. Muito divertido. Ele abre um hospital psiquiátrico e aí ele vai dizendo quem são as pessoas loucas da cidade. Só que o que acontece? Certo dia ele fala um negócio que a esposa dele não quer e aí ela manda ele pra lá. Gente, é muito divertido. Assim, eu só me lembro de dar muitas gargalhadas desse livro, assim. Só que tem uma vibe meio escura, sabe, também. Porque muitas partes se passam no manicômio. Mas a vibe do... Tipo assim, a imagem mental do livro não é muito de frio. Mas a sensação que ele traz é muito de frio. Sério. É assim, impressionante. O próximo e o último é O Velho e o Mar, que basicamente é a história de um velho, que ele é um pescador e ele é sozinho, e aí um dia ele sai pra pescar. E, por acaso, ele está muito pobre, e nesse dia ele pega um grande peixe, aí ele fica tentando pegar esse peixe, e ele não consegue por nada nesse mundo. Tipo, por nada nesse universo ele consegue pegar esse peixe. E aí, ele vai ficar lá esse dia todo. Ele vai quase morrer. E ele vai tirar um pedaço do peixe pra ele comer, porque senão ele ia morrer. Só que se passa no alto mar. E sabe aquela vibe de mar escuro, bravo? E, gente, ele passa o dia todo lá. É muito assustador. E esse livro, assim, sabe a sensação de melancolia,
pensar bastante durante o inverno. Esse livro traz assim, a sensação de melancolia e de pensar assim, na solidão humana e no quanto as pessoas se importam com a gente e às vezes a gente não enxerga. Enfim, terminei esse vídeo com uma sensação meio melancólica, né? Sendo que é um vídeo meio que alegre e com livros muito bons. Mas enfim, esse livro é muito bom, muito importante também. É o único livro do Hemingway que eu li. Eu gostaria de ler outros porque pessoas que eu confio muito na opinião não gostam muito dos livros dele. Então eu gostaria de ler mais pra eu ter uma opinião mais formada sobre o autor em si. Mas esse livro é assim, nada a reclamar, um livro muito bom. Quase todos os livros daqui são 5 estrelas, ressalvas alguns que são 3,5, 4, porque são os livros mais bobinhos, assim. Mas de resto, muito bons. Podem já pensar, eu não gosto de inverno, mas eu gosto muito de livros que são pra mim nessa época. Ou seja, se você não gosta de inverno como eu, você deveria ler esses livros pra ter um inverno mais feliz. E se você gosta de inverno, deveria ler esses livros pra te fazer se alegrar mais ainda e te deixar mais feliz nessa época do ano. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar O Pequeno Príncipe. Mas é isso, muito obrigada por assistir. Só pra constar, eu tenho O Pequeno Príncipe. Só que ele é muito pequeno.